Olá, meu nome é Gilberto, eu sou cardiologista e professor da Universidade Federal de Jataí. Eu venho aqui para falar um pouco sobre hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível. É uma doença muito grave, é uma das doenças que mais matam no mundo. Morrem por ano, de acordo com a última diretriz internacional de hipertensão, quase 10 milhões e meio de pessoas vítimas da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é o maior fator de risco causador das doenças cardiovasculares. Doenças essas que são as doenças que mais matam no mundo. Quase 19 milhões de pessoas por ano morrem vítimas das doenças cardiovasculares. E a hipertensão arterial causam essas, principalmente três: o AVC, que é o derrame cerebral, o infarto e a insuficiência cardíaca, que é uma fraqueza no coração. E a hipertensão arterial, ela é uma doença de fácil diagnóstico, desde que eu tenha um aparelho de pressão calibrado e validado e o uso da técnica adequada para se verificar a pressão, onde eu tenho pelo menos de 2 a 3 medidas com pressão arterial verificada de maneira correta, com a média maior ou igual a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio, ou seja, pelo menos tem que ser a partir de 14/9 em mais de uma medida, em momentos diferentes, né? Então, o diagnóstico da hipertensão é dado pela verificação da pressão, ou seja, um diagnóstico de fácil acesso, e o diagnóstico é dado pela medida. A hipertensão é o aumento sustentado da pressão arterial em níveis maior ou igual a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio. Mas como que pode uma doença de fácil diagnóstico e de fácil tratamento ser uma doença que mais mata? Pelo fato dela ser negligenciada. Eu vou te dar um exemplo. A adesão ao tratamento da hipertensão é muito baixa. De 5 pacientes que a gente passa o remédio para pressão, faz o tratamento, que seja o tratamento farmacológico ou não, apenas 2 têm adesão ao tratamento. A adesão é fazer o que o médico recomenda, fazer o tratamento adequado da pressão arterial. Tratar a hipertensão sempre envolve 2 tratamentos: remédio e mudanças de hábito de vida. Negligenciar esse tratamento é capaz de fazer com que haja um aumento sustentado da pressão. E por que muitos não usam o remédio ou não fazem o tratamento adequado? Porque a hipertensão é uma doença oligossintomática. Às vezes elas provocam poucos sintomas ou nenhum sintoma, no máximo uma dor na nuca, dor de cabeça, uma turvação visual ou algo que você tem dificuldade de atribuir esses sintomas ao aumento da pressão, à hipertensão arterial. E muitos também têm dificuldade de aceitar o diagnóstico de que tem uma doença. Hipertensão é uma doença, muitos não encaram como tal. Daí a dificuldade de se fazer o tratamento. Muitos começam o tratamento farmacológico, a pressão melhora, eles abandonam o tratamento sob o argumento de que a pressão normalizou e ele não sente nada. Mas reforçando, a hipertensão é uma doença às vezes assintomática. Os americanos apelidam a hipertensão como assassino silencioso, pelo fato de provocar poucos ou nenhum sintoma, a pessoa não faz o tratamento adequado e aumenta o risco de derrame, infarto, insuficiência cardíaca, ou seja, uma série de outras complicações. Sobre o tratamento da hipertensão, o tratamento sempre envolve 2 tratamentos, que eu já falei, que é o tratamento farmacológico e não farmacológico. O tratamento não farmacológico envolve as mudanças comportamentais, as mudanças de estilo de vida, combater o quê? Os fatores de risco que faz o desenvolvimento ou a piora da pressão arterial. O peso, o sedentarismo, o colesterol alto, açúcar no sangue alto, que é a diabetes, o fator emocional, a qualidade do sono, a espiritualidade e a religiosidade. Tudo isso, esse conjunto de fatores, já que a doença, a hipertensão, é uma doença multicausal, multifatorial, não existe um fator específico, é raro, na minoria das vezes a gente encontra uma causa específica, mas é um conjunto de fatores. Se eu conseguir tratar tudo isso que pode aumentar a minha pressão, eu tenho condições de ter um controle da pressão. Às vezes, em alguns casos,
A partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico da hipertensão, ela passa a adquirir um estilo de vida tão saudável que a gente consegue até diminuir ou até mesmo suspender o antihipertensivo desse paciente. Mas isso deve ser feito pelo médico e não pelo próprio paciente, porque existem critérios de redução ou suspensão desses medicamentos. Então vamos falar um pouco sobre o tratamento não farmacológico. Vamos começar pela obesidade. Nós vivemos uma epidemia de obesidade em todo o mundo. Pra você ter uma ideia, dados aqui no Brasil, o Brasil é o 5º maior em obesidade do mundo. Esses dados mostram que mais da metade da população está em sobrepeso. 1/3 dessa população brasileira é obeso, ou seja, 1 a cada 3 brasileiros são obesos. E isso é um dos maiores fatores contribuidores para o aumento de pressão, até mesmo em crianças. Você pega crianças de 8, 10, 12 anos que desenvolvem hipertensão pelo excesso de peso e que isso está relacionado a uma alimentação completamente desorganizada e uma dificuldade da disciplina em lidar com a alimentação, com essa compulsão para ter essa redução do peso. Uma alimentação adequada deve ser realizada através da alimentação da dieta do Mediterrâneo ou dieta DASH, que são dietas já comprovadas cientificamente o seu benefício no tratamento da hipertensão e doenças cardiovasculares. É uma alimentação rica, frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, castanha do Pará, da Índia, baru, o frutas pelo menos de 4 a 5 porções por dia, uma alimentação pobre em gorduras, frituras, condimentos, enlatados, conservantes. Então a gente tem que ter essa alimentação rica, é um hábito que a gente vai criar, no início exige muita disciplina, mas um hábito que se a gente fizer e mudar esse hábito, nós vamos diminuir drasticamente o risco do desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E uma delas que contribui também essa alimentação para o excesso de peso. O fator que contribui, também relacionado ao fator alimentar, é o sal. O brasileiro consome de 10 a 12 gramas, podendo chegar até 15 gramas de sal por dia. E o recomendado, apenas 5. Então nós consumimos muito sal. O ideal é não usar o saleiro na mesa, tirar o saleiro da mesa, reduzir os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, que compõem uma quantidade muito grande de sal, já que o sal é o nosso conservante natural, o conservante mais barato que nós temos, né? Então, reduzir o consumo de sal, por exemplo, um pão francês tem 1 grama de sal. Então, reduzir a quantidade, não usar o saleiro na mesa. Outro fator que contribui para a redução da hipertensão arterial é relacionado à atividade física. Nós temos uma quantidade de pessoas que fazem exercício físico muito pequena, já que o exercício físico também, inúmeras evidências mostraram os seus benefícios. Qual exercício? Não existe um melhor do que o outro, que você se identifica mais, desde que o faça. Por quanto tempo? Pelo menos 150 minutos de atividade de exercício físico moderado por semana, ou seja, 3 vezes por semana, aproximadamente 1 hora. O ideal é todo dia. Então, pelo menos isso. Atividade física salva a vida porque diminui pressão, diminui as doenças do coração, que são as doenças que mais matam no mundo. Tem que ter disciplina para fazer também. Outro fator que a gente trata também é a qualidade do sono. Hoje em dia, o ideal é a gente ter uma média de aproximadamente 7 horas de sono por noite, já que a qualidade do sono é de extrema relevância no tratamento da hipertensão. E não só da hipertensão, a pessoa que dorme mal, o rendimento no trabalho é ruim, o rendimento na escola é ruim, são pessoas que de repente têm uma irritabilidade maior e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. Então, a qualidade do sono é de extrema relevância, não só para a hipertensão, como uma série de fatores em todos os órgãos do nosso corpo. Outro é trabalhar a espiritualidade e a religiosidade. Evidências científicas mostram que espiritualidade e religiosidade mais avançada, independente de credo e de qualquer religião que seja, eles são capazes de ajudar no controle da pressão arterial. Então, frequentar pelo menos de 1 a 2 vezes por semana um centro religioso, ou aqueles que não têm religião, mas ter uma espiritualidade mais avançada, uma ligação mais íntima com o ente superior, a denominação com o nome que qualquer um que seja, desde que o faça, é de extrema relevância no tratamento da hipertensão.
A hipertensão também tem que estar relacionada ao tratamento farmacológico. Somente o médico é capaz de mudar remédio ou tirar. Remédio, todos têm efeitos colaterais. Até a dipirona que a gente usa para uma febre pode ter um choque anafilático, pode ter uma série de efeitos. Mas as evidências em relação aos antihipertensivos mostram muito mais evidências positivas, infinitamente maior do que negativas. Então, o remédio salva a vida, o antihipertensivo salva a vida. Quando é que você vai trocar ou tirar? Quando você não estiver sentindo bem, você vai comunicar ao seu médico, por exemplo, efeitos colaterais de remédio de pressão. Pode ter tosse, pode ter inchaço, pode ter reações cutâneas e uma série de outras que, se você trocar esse remédio, essas reações adversas desaparecem. Mas desde que avise o médico para trocar, não abandone o tratamento. Muitos abandonam o tratamento porque fala que o remédio dá impotência sexual. E isso não procede, existe um ou outro que causa, mas os especialistas eles não prescrevem esses antihipertensivos em pacientes do sexo masculino que pode ter impotência com esses remédios. Então eles usam os remédios outros melhores para o controle da pressão. Mesmo quem não é hipertenso, a Sociedade Brasileira e Internacional de Cardiologia de Hipertensão orienta que, por ser uma doença silenciosa, a gente tem que fazer a verificação de pressão de pelo menos uma vez por dia, o ideal pelo menos uma vez por ano, o ideal é pelo menos 2 vezes por ano. Aquele que é hipertenso tem que fazer o acompanhamento de pelo menos a cada 6 meses com o seu médico, às vezes em alguns casos com um tempo mais curto ou não, mas para se verificar o comportamento da pressão e se ela está causando algum dano ao coração. Como eu havia dito mais de uma vez, eu vou repetir, a hipertensão é uma doença silenciosa e pode provocar nenhum sintoma, a ponto da gente abandonar o tratamento e causar um dano maior. Eu vou repetir, a negligência ao tratamento, o abandono ao tratamento, a má adesão ao tratamento médico é o que mais está contribuindo, é o nosso maior gargalo para fazer com que o paciente tenha uma redução do desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então fica aqui o meu alerta. Hipertensão é uma doença grave, 1/3 da população é hipertensa, 1 a cada 3 adultos tem hipertensão, é uma doença de fácil diagnóstico, é uma doença de fácil tratamento desde que haja disciplina e consciência do paciente, e é uma doença que tem que ser acompanhada. É uma doença crônica não transmissível, não tem cura. O controle e o tratamento é para o resto da vida. Então fica aqui o meu pedido, o meu alerta e a minha dica para que se tenha adesão ao tratamento, para que se procure um médico com frequência mesmo não sentindo nada. Fiquem todos com Deus e muitíssimo obrigado.